semanas sem dar as caras por aqui. Olha só quem voltou, né? E como sempre, sejam muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu busco conscientizar as pessoas sobre a automedicação, tá? E eu sugiro o seguinte, se você for novo por aqui, ou nova, né? Aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele velho like, tá? Eu sou Clara Camilo e é um prazer imenso ter você aqui comigo. Chega mais! Hoje a gente vai papear um pouquinho sobre o uso da creatina, né? Atrelada a alguma disfunção renal. Será mesmo que isso tem algum fundamento? Então, o uso da creatina, né, ele tem crescido por os atletas, assim como por pessoas que praticam algum exercício físico. Acontece que mesmo essa suplementação tenha a aprovação da Anvisa, que já tenha comprovações de que ela é segura e eficaz, os seus efeitos adversos ainda são alvo, né, de debates calorosos. Essa problematização em relação ao uso da creatina causar alguma disfunção renal surgiu lá em 1998, quando dois pesquisadores franceses atrelaram, tá, através de um estudo de caso, o uso da creatina a disfunções renais, mas eu vou mostrar para vocês que isso não tem muito cabimento. No entanto, na época foram atribuídos vários efeitos deletérios à creatina, né? Bem como a disfunção renal, alterações hepáticas e até mesmo morte, tá? Mas para explicar isso melhor para vocês, eu trouxe aqui um artigo onde os autores explicam como foi que isso aconteceu. Então, o artigo é intitulado de A suplementação de creatina prejudica a função renal? Então, eu trouxe essa citação aqui, onde os autores eles falam o seguinte, que os pesquisadores, tá? Os pesquisadores franceses da época, eles contribuíram para isso. Quando ele fala isso, é para toda essa problematização em prol da creatina. Ao ligarem o consumo desse suplemento à morte de 3 lutadores de luta greco-romana. Porém, atualmente sabe-se, né, que a creatina não esteve associada a esse episódio, já que as investigações policiais concluíram que apenas um desses sujeitos suplementava com a creatina. Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Muitas pessoas se baseiam ainda em artigos, né, em estudo de casos publicados. Só que o que é que acontece? Até o ano de 2008, a creatina, por exemplo, aqui no Brasil, ela ainda não tinha aprovação da Anvisa. Então, até o ano de 2008, inúmeros estudos de casos foram publicados, tá? Em relação ao uso da creatina atrelada a alguma disfunção renal. Só que a gente precisa abrir aqui um parêntese enorme. Os marcadores que esses pesquisadores utilizavam na época para avaliar a função renal desses indivíduos não é um marcador confiável, tá? E vocês vão entender isso muito bem. O marcador da maioria desses pesquisadores era a creatinina, tá? E perceba que eu falei creatinina e não creatina, porque existe uma diferença entre creatinina e creatina. Mas vamos por parte. Vamos entender o que é creatina. A creatina, ela é um suplemento e esse suplemento ele possibilita energia e essa energia ela fica armazenada no nosso músculo esquelético, né? E predomina quando a gente precisa fazer algum exercício de explosão, né? Exercícios de alta intensidade e de curta duração. Nós conseguimos produzir creatina, tá? De forma endógena. Acontece que nós só conseguimos produzir 1 grama de creatina por dia. Nós também conseguimos absorver 1 grama de creatina através de alimentos de origem animal, o que totaliza aí 2 gramas por dia, ok? Entendido o que é creatina, né? Então vamos lá saber o que é creatinina. A creatinina nada mais é do que um metabólito da creatina. Isso significa dizer que se eu forneço maiores quantidades de creatina ao meu organismo, eu vou ter maiores quantidades de creatinina, que é um metabólito, circulante, tá? Então, já deu para perceber que é super errôneo eu fazer um exame de creatinina para avaliar a função renal de um indivíduo que faz a utilização de creatina. Ora,
é claro que esse exame vai apontar para um resultado alterado, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui os valores normais de creatinina, perdão, que devem estar presentes no exame da creatinina, né? Então, o valor normal confere a 0,7 entre 1,3 mg decilitro em homens e entre 0,6 e 1 mg decilitros em mulheres, tá? Esse valor ele pode mudar de acordo com cada laboratório, mas normalmente ele fica em torno desses números que eu apresentei para vocês, ok? Entendido tudo isso, fica uma questão. Quem usa creatinina, qual exame deve ser feito, né, para avaliar as suas funções renais? Então, se é sugerido que esse indivíduo faça aí ou a cistatina C ou até mesmo o exame de ureia, tá? Esses dois exames, eles não possuem resultados alterados caso o indivíduo faça a utilização de creatina. Mesmo a creatinina sendo um suplemento que confira aí eficácia, que confira segurança, existem doses preconizadas, tá? E as suas doses preconizadas, elas vão entre 3 a 5 gramas por dia. Então, vê só, existem indivíduos que usam essa estratégia aqui, 20 gramas, né, por dia, dividido em 4 vezes de 5 gramas. Durante 5 dias. E aí ficam fazendo a manutenção de 5 gramas por dia. Existe também um tratamento prolongado. E aí eu já quero salientar aqui para vocês que na literatura eu não encontrei nada em relação a você ter que fazer uso da creatina durante um certo período de tempo. Só que essas estratégias, né, elas são desnecessárias. Os estudos mostram que após 3 ou 4 semanas com a dose de 3 a 5 gramas diárias, o nível de creatina no corpo é tão alto como se ingeríssemos doses mais altas do que o início. Então, assim, existem pessoas que gostam de avacalhar o sistema, tá? Existem pessoas que fazem uso de creatina de forma exagerada, e eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês que foi um estudo de caso, tá? De forma exagerada, faz uso de anabolizante, faz uso de medicação de forma irresponsável, ou então porque precisa daquele medicamento, faz uso de álcool e acaba ganhando aí, né, uma insuficiência renal. Aí no fim, vai lá e fala, esse indivíduo aí teve insuficiência renal porque fazia uso de creatina. Venhamos e convenhamos, né, gente? Sejamos justos. Nesse estudo que eu trouxe aqui para vocês, retrata muito bem essa irresponsabilidade. Então, trata-se de um indivíduo, né, de 22 anos, usuário de esteroide anabólico, que aqui é a metandiona, e juntamente com creatina em grande quantidade. Agora, veja bem a quantidade que esse indivíduo ingeria de creatina, 200 gramas por dia. Tá? E aí esse indivíduo começou a apresentar glomerulonefrite. Os autores sinalizaram para o risco da suplementação de creatina em acometimentos renais. De fato, aqui esse indivíduo estava fazendo a utilização de uma dose muito além da dose preconizada, né? Como eu acabei de citar, a dose preconizada ela varia entre 3 e 5 gramas. Esse foi um dos exemplos de vários estudos de casos que surgiram até o ano de 2008. Tá? Nesse artigo que eu vou deixar na referência para vocês, eles citam vários, ok? E então, gente, o que eu quero falar aqui para vocês é que a creatina, quando utilizada de forma correta, ela é super segura e super eficaz, tá? E aponta aí inúmeras vantagens para quem faz a sua utilização. Uma melhor composição corporal, o aumento da massa corpórea, uma melhor desenvoltura de frente a exercícios que necessitam de uma explosão, tá? Agora sim, é claro que para que ela consiga apontar resultados satisfatórios, se faz necessário, né, uma dieta balanceada, se ter hábitos saudáveis, tá? A creatina ela é muito boa, muito vantajosa, mas ela não é milagrosa. Existem alguns efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, boca seca, diarreia, dores abdominais que são provenientes dessa diarreia, né? E o ganho de peso. Esse ganho de peso pode ser positivo e pode ser negativo.
a depender, né, do que se deseja alcançar. Por exemplo, atletas que necessitam de muita velocidade, né? O ganho de peso não é tão interessante, mas já para pessoas que têm o intuito aí de musculação, querem ganhar massa corpórea, é positivo. Nesse vídeo eu te expliquei que a creatina é segura e eficaz, tá? Qual a diferença entre creatina e creatinina? Quais os exames que você deve fazer para avaliar as suas funções renais? Te falei também de como surgiu essa história e, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu espero que você tenha entendido que a creatina não está atrelada a disfunções renais. E agora o que você precisa fazer é consultar um nutricionista, arregaçar as mangas e mover-se. E lembre-se, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele velho like. Abraço!